Pessoal, boa noite! Está no ar mais um episódio do Juntos Somos Mais Fortes. E hoje vamos falar com uma referência da tatuagem no Brasil. Como ele se destacou no meio do realismo. Como foi migrar de vários empregos até a área da tatuagem. Anestesias para tatuagem são seguras? Como seu acidente mudou sua vida? E qual é o segredo para manter o amor pelo que faz? Tony Santos nasceu no Ceará e veio para São Paulo aos 6 anos de idade. Está atuando na área há mais de 26 anos. E antes disso, ele trabalhou como barmeiro, barman e entre outros. Após sofrer um acidente grave, Tony resolveu mudar de vida e seguir somente na tatuagem. Hoje ele tem seu espaço próprio, onde atende várias personalidades. Ângelo, agora é com você. Muito boa noite, meu amigo. Boa noite. Seja muito bem-vindo. E espero que a gente bata um grande papo aí, cara, sobre tatuagem. Viu que eu gosto já de tatuagem aqui, né? Então, bem pouca, né? Fiz o braço inteiro, os 2 braços. E futuramente quero fazer o peito. Tô tentando dar uma malhadinha aí pra ver se eu consigo melhorar aqui. Com certeza, vamos pra cima. Então, boa noite aí, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Espero que a gente bata um grande papo. Cara, para as pessoas que não te conhecem, fala um pouquinho quem que é o Tony, de onde que o Tony veio. Fala aí um pouquinho da sua trajetória até um pouquinho desse momento aqui. Certo, eu sou o Tony Santos, né? Como todo mundo já me conhece. Tony Santos Tatu. Eu vim do Nordeste com 6 anos de idade. Que cidade? Ceará. Lá do Ceará? Ceará. Mas capital mesmo? Capital. Capital? É dividida entre Ceará e Pernambuco, mas eu nasci no Ceará. Então fica bem próximo. Bacana. E com 6 anos, o pouco que eu lembro foi... Eu cresci em São Paulo, né? Vivi, igual fala, selva de pedras aqui. E desse tempo todo aí, eu cresci aqui em São Paulo, então muita gente nem fala que eu sou um nordestino. Então, já é um paulistano nato, né? Um paulistano nato, mas sempre frequente. Você veio pra cá com quantos anos? 6 anos. 6 anos? 6 anos. Ah, então não teve muita dificuldade pra se adaptar, não, né? Não. Então foi de boa. Cara, então falando um pouquinho de tatuagem, quando que você despertou o interesse de você querer começar a tatuar? Então, na tatu mesmo, eu me lembro que eu despertei a curiosidade de desenho, foi com 13 anos. E na escola eu já fazia desenhos, rabiscava carteira, riscava as pessoas de caneta, tipo, já com referência como tatuagem. E sempre alguém fala, rabisca aqui, faz uma tatuagem aqui. E isso aí foi despertando. Até que um dia, eu passando na rua, aí um dos meninos que tava com a maquininha caseirinha lá, aí convidou eu, Tony, faz um desenho aqui em mim aqui, eu tô com a maquininha aqui. Aí eu achei interessante a ideia, eu falei, deixa eu ver como é que funciona isso aí. Aí ele, naquele época, nem usava nem luva, nem nada. Era direto na mão, né? Era raiz, né? Era a maquininha mesmo ali, agulha de costura. Agulha de costura tinta nanquim, enrolado na linha ali, tipo, daquele jeito mesmo. Isso quantos anos atrás? Acho que tem uns 26 anos por aí, 27 anos por aí. Muito tempo, muito tempo.
Muito tempo. Aquela época não tinha a atualidade de hoje, né? As máquinas modernas que tem hoje. E aí foi onde que eu peguei a primeira vez. E aí eu curti a ideia, e aí fui aprimorando aos poucos. Fui procurando conhecer mais sobre a ideia, mas era sempre um hobby ter ali. Mas é verdade que, assim, não sei se você fez isso, né? Muitos tatuadores aí treinam em pele de porco. Sim, Você sim. chegou a treinar em pele de Não porco cheguei, ou não? não. Nessa época eu nem sabia como que era ainda, entendeu? Nem um palmeirense, então, Não, também não, não né? sabia, não. Mas... Não. E essa paixão vem sempre desde criança. Sim, então, aí eu comecei a curtir o desenho, e aí, a partir da hora que eu peguei essa maquininha, acho que um mês ou pouco depois eu fui conseguir comprar uma semi-profissional. Só que, tipo, eu encarava como um hobby, entendeu? Era final de semana, uma vez por mês, mas sempre tentava atualizar o meu material, tentar ter um material de qualidade e procurar referência, né? E naquela época, as referências eram revista. Então, eu colecionava as revistas. E qual foi um momento mais difícil pra você na tatuagem, cara? O momento mais difícil foi na época... já do decorrer, quando eu já estava já como tatuador. Sim. Pra falar a verdade, não teve momentos difíceis, que na verdade isso foi crescendo, entendeu? Então foi crescendo, que eu fui, vou voltar até um pouco um passo, né? Quando eu decidi virar tatuador, que foi na época que eu sofri um acidente Acidente do quê? de moto. Eu já rodando todo esse tempo, né? Dos 16 anos que eu comecei a tatuar, pegando referência de revista, foi passando, e eu trabalhava em outras empresas, e finais de semana eu tatuava também, e foi quando eu sofri um acidente numa empresa, quebrei a perna, tive uma colisão com uma viatura, que a galera falava Bateu assim... bem, hein? Bateu bem, a galera falou assim, nossa, você tava fugindo da polícia? Eu falei, não, foi um cruzamento mesmo. E não deu nem pra falar que tava certo, né? Não. Não deu nada. Aí eu quebrei a tíbia. Fiquei 7 meses afastado, 1 mês de cama. Aí nesse intervalo de 1 mês de cama não dava pra fazer nada. No segundo mês eu comecei já a andar, né, de muleta. Aí eu comecei a fazer mais tatuagem. A galera vinha, gostava do meu trabalho e me procurava. Não é eu que procurava, a galera me procurava. Aí eu fui pegando mais gosto. Aí quando eu me recuperei nesses 7 meses, aí foi onde que eu coloquei na minha cabeça, ó, preciso sair de tudo e vou focar só na tatuagem. E quais foram os maiores desafios quando você começou na tatuagem? O maior desafio era conseguir cliente. Conseguir cliente, entrar Hoje já é mais fácil? Hoje também tá um pouco mais difícil também, porque tem muita concorrência. Só que quando você já tem um nome, isso facilita. Pra galera que tá começando, já é o que a gente escuta muito. A galera vem reclamando muito, porque tá difícil, aí quer baratear o trabalho. Só que é arte, né? A arte se valoriza. Então, você tem que ter o valor da sua arte. Também tem que ter a qualidade do trabalho para poder vender, entendeu? Mas você acha, então, que a concorrência e a quantidade de tatuadores que existem no mercado e a concorrência desleal, porque se o preço vale uma tatuagem R$5.000, o cara cobra lá por 1.000, você acha que isso acaba prejudicando nessa deslealdade aí no mercado? Acaba prejudicando. Porque, às vezes, o tatuador é bom, é um bom profissional, só que ele não consegue gerar valor no trabalho dele, entendeu? Ou, às vezes, é porque ele tá começando agora, ou porque ele tá gastando muito material e quer entrar no mercado de qualquer jeito, entendeu? Então, ele acaba barateando o seu custo ali, quer dar de graça a tatuagem, entendeu? E que dica que você dá para alguém que quer começar no meio da tatuagem? No meio da tatuagem? Pra ser tatuador. De princípio... Vai falar, não começa. Não, hoje em dia, tipo assim, eu gosto de ensinar, entendeu? Por 26 anos eu tenho bastante experiência, entendeu? Então tem tatuadores que me admiram, tem tatuadores que falam que até é meu fã, entendeu? Que acompanha meu trabalho. Então, a dica que eu dou é que goste de fazer, entendeu? Que curta fazer tatuagem, que ama o que faz. Que quando você ama o que você faz com qualidade, você vai fazer com respeito, entendeu?
que é o principal. Não adianta você fazer um trabalho só para poder ganhar o dinheiro. E o que eu já vi muito isso. Às vezes o cara vai lá, faz, não, eu só quero ganhar o dinheiro. Aí fica contando a hora, entendeu? Ah, eu preciso terminar, tipo, 5 horas. Então ele vai fazer, quando deu 5 horas, ele vai ter que parar, entendeu? E já, no meu caso, não. Eu vou fazer, se der 5 horas e não acabou, pode terminar em 8, entendeu? Já saí do estúdio 6 horas Tá, da mas manhã. aí não pode ser que aconteça de você saber, por exemplo, fechar um braço, digamos que fosse isso. Tô dando um exemplo, tá? Fechar um braço demora 8 horas. Uhum. Só que você deixa uma hora de margem, só que você tem uma outra pessoa para vir tatuar. Você não tem que parar para você atender Não. o próximo cliente? O meu atendimento é exclusivo, é um cliente por dia. Então, é dedicação total para cada cliente. Então, a gente já fala, você vai ir pro estúdio, não se preocupe com a hora de ir embora, não marca nada, para o cliente ficar à vontade e não ficar pensando, eu preciso sair tal hora, eu preciso sair tal hora, entendeu? Porque Perfeito. nesse intervalo ele vai tomar um café, ele vai almoçar, vai fazer uma pausa, vai ir no banheiro, entendeu? Não é só tatuagem, né? Não é só É uma tatuagem. É experiência. uma experiência, exatamente. Dolorida. Dolorida. A gente tem um VT seu aqui tatuando, vamos dar uma olhada? Vamos sim. Solta aí, gente. Inclusive, essa tatuagem aí é no Júlio Palestrini, Júlio né? Palestrini. Como que foi tatuar o cara assim, famoso? Isso aí é fera, viu? Esse aí quem indicou ele foi o Cariani, né? Uhum. Os dois são muito irmão. E aí quando acho que o Júlio falou que queria fazer uma tatuagem, o Cariani foi e falou, vai lá fazer com o Tony. Você conhece tá? o Cariani? Conheço também o Já Cariani. tatuou ele ou ele Já não? tatuei ele também. E como que é? Então, o Cariani foi através do Maurício. O Maurício ele já me acompanhava, já conhecia meu trabalho já, né? E aí ele acabou aí trabalhando com o Cariani, e assim sempre ele vinha acompanhando. Aí surgiu a ideia, acho que do Cariani querer tatuar, ele foi e falou, tem um cara que é muito bom pra você tatuar. Aí foi quando ele mandou mensagem pra mim. Quando ele mandou mensagem, eu falei, caramba, o Cariani, da hora. Aí, enfim, acabamos, acertamos tudo, marcamos pra fazer. E os caras pagam ou eles vêm com permuta? Ele foi permuta. Foi permuta? Foi, mas foi além do permuta, os caras foram genial. Você treinou lá com eles? O quê? Com o Cariani lá também ou não? Já. De vez em quando eu vou lá quase toda semana, uma vez, ou cada 15 dias eu vou lá na academia deles lá. E o que você acha essencial pra uma pessoa que tá começando, cara? Pra começar a tatuar? Pra tatuar? Então, tem que gostar muito do que faz. Fazer com amor, porque não adianta querer fazer só por dinheiro, né? Se fazer só por dinheiro, eu acho que perde um pouco a qualidade. Então, você tem que fazer com amor, com o que gosta. Eu carrego isso já, pode dizer, mais de 20 anos. Então, eu gosto muito do que eu faço. Eu vivo o estúdio, entendeu? Às vezes eu saio de tarde lá, minha mulher fica pedindo pra mim ir embora. Mas quando você gosta do que faz, às vezes você não quer nem ir embora, entendeu? Então, tem que ter muito disso. Pra quem tá começando agora, tem que ter bastante estudo também. Estudo de desenho. Basicamente, eu não estudei muito desenho. Eu tive, o que todo mundo fala, é o dom, né? Então, basicamente, eu vou aprendendo na pele. Fiz desenho. Todos os estudos que eu fiz em desenho, eu começava 2, 3 meses, eu parava. Cada tatuagem sua, depois que você faz a primeira, a próxima sempre é melhor do que a que passou? Sim. É isso mesmo? É isso mesmo. Porque você quer fazer o melhor a cada dia, entendeu? Então, você faz um trabalho hoje, fiz um leão hoje. Próximo leão eu quero fazer melhor do que aquele. Hoje em dia, o leão é o que eu mais faço. Eu acho que é praticamente quase todos os tatuadores, cara. Sim. Outro dia vi um tatuador aqui, o amigo nosso, o Wagner, ele também falou do leão, cara. O leão é o que todo mundo faz, assim. Sim. Né? Eu já cheguei a fazer leão, 4 leões por semana. 4 leões por semana. Que nem a do Júlio mesmo foi um leão. Ele escolheu um leão para homenagem à África, né? Ele teve todo um processo que ele passou, entendeu? Ele conta toda essa história nesse vídeo mesmo que você passou aí. Show. É muito bonita a história.
Temos mais uma caixinha, tem uma caixinha de perguntas aqui que a Sim. gente colocou lá no Instagram. Fizeram Certo. pergunta pra você, vamos dar uma olhada? Bora. Solta aí. Você já pensou em desistir do mundo da tatuagem? A Mirella Macedo te perguntou isso. Não. Nunca desisti, não. Agora que eu tô começando. Mas e aí, cara, como que é, tipo, esses altos e baixos? Nenhum momento passa na cabeça assim? Ah, dá um friozinho mesmo assim, entendeu? Até por conta do aquecimento do mercado, entendeu? Mas só que é algo que você gosta, entendeu? Então, tipo assim, tem que ter garra e ir pra cima, entendeu? Tem tudo pra fazer. Hoje em dia são milhões de pessoas querendo tatuar. Então, do jovem, hoje eu não tatuo de menor, entendeu? Antigamente eu tatuava, quando eu era de menor também. Mesmo, sem mesmo com autorização dos pais? Mesmo sem autorização. Não, com autorização? Sem autorização. Com autorização também eu não tatuo também, não. Ah, eu escutei de um policial mesmo, falou pra mim, ó, mesmo com autorização, você ainda pode ser preso, porque é uma lesão corporal em um menor, entendeu? E isso eu gravei, por isso mesmo que eu não faço. E por hipótese alguma, o pai vai lá e fala assim, não, eu vou pagar, quanto que é a tatuagem? 3 mil, eu vou pagar 10, mas eu quero Não fazer... faço, Não faz. não faço. Não pode fazer mesmo, entendeu? Tipo assim, hoje tem estúdio que faz, tem galera que faz, entendeu? Então, pode ter um risco. Às vezes o cara tem uma rixa com o fulano ali. Aí fala, ó, fulano fez tatuagem lá de menor no estúdio e tal. Ali você se complica. Se complica, Se né, complica. cara? Às vezes você pode jogar a carreira fora Por conta disso. por conta de Um simples detalhe. um detalhe de um valor, né? Um detalhe Não, vou fazer porque, puta, agora eu tô precisando de uma grana, eu vou fazer. Uma dessa daí vem uma denúncia e você perde toda a sua carreira por questão de dinheiro, né? Sim, no episódio mesmo, quando eu tava começando, na época, que eu era moleque ainda, aí teve um menino que queria tatuar comigo. Aí a mãe dele acho que não queria, entendeu? Assim mesmo, ele foi e deixou o telefone lá pra mãe dele, entendeu? Ele chegou lá na minha casa, que era em casa. Aí daqui a pouco a mãe dele liga, você vai tatuar meu filho, ele é de menor. Eu falei, eu também sou. Cara, e como foi pra você levar um hobby pro seu ganha-pão? Porque a tatuagem no começo era um hobby pra você. Isso, né? E aí virou seu ganha-pão, sua principal fonte de renda. Isso. Então, aí foi a questão do acidente, né? Que aí eu já, na confecção e na estamparia, era muito estressante. Eu gostava muito, mas era muito estressante. Tipo assim, eu trabalhava demais. Basicamente, eu trabalhava em 2 empregos. Eu trabalhava na confecção, chegava e ia estampar a roupa, entendeu? Então, ficava muito cansativo isso. E aí eu falei, meu, a tatuagem tá vindo e uma tatuagem que eu faço, 2 tatuagens que eu faço na semana, tá pagando que eu fico quase um mês trabalhando. Aí eu falei, é mais fácil eu me dedicar só na tatuagem, vou ter mais tempo de vida, entendeu? E aí eu vou conseguir chegar onde que eu quero. Cara, eu tô vendo que dentre todos os tatuadores que eu já bati um papo aqui, você é o que menos tem tatuagem. Por quê, cara? Porque dói. Eu tenho 9 tatuagens. Tenho as minhas primeiras tatuagens. A primeira tatuagem foi com o nome da minha mãe. E depois eu fiz a tatuagem por cima. Foi onde que eu comecei a reformar a tatuagem. Eu reformei minha própria tatuagem. Certo. Que foi essa daqui. E você mesmo fez em você? Eu mesmo fiz em mim, que é difícil naquela época. Aí fiz o nome do meu filho aqui. Preciso fazer o nome do outro. E essa foi uma das primeiras. Aí eu tenho uma na coxa, na lateral da coxa, colorido, na lateral e essa do antebraço. Eu vi que você é especialista em realismo, né? Isso. Como que você desenvolveu essa especialidade, cara? Essa especialidade eu desenvolvi quando eu comecei a trabalhar com o Biratã. Porque ele já era bem conhecido, já fazia muitos eventos, ganhava vários prêmios, entendeu? E foi quando eu conheci ele, e aí eu aprimorei bastante coisa com ele, aprendi muita coisa. Crescemos junto, tá? Mas assim, para desenvolver o realismo, cara, foi só no olhômetro mesmo? Sim, no meu caso foi. Tem gente que aprende É a o dom fazer. mesmo, O dom, né? Tem gente que tem que fazer toda a técnica, tu desenha ali, desenhar, ver referência e ir desenhando no papel para poder deixar o máximo. Eu não, eu já fui desenhando diretamente na pele, entendeu? Então, eu acho que eu não tive dificuldade para isso. Eu até falo que tatuador tem que ser criativo também. Não basta só copiar, entendeu? Que às vezes o cara copia
e na hora que vai passar pra pele, ele perde algumas referências. E quando o cara é desenhista e tem o dom, ele vai conseguir, além disso, ele tem a criatividade de desenrolar. A gente falou da questão de um monte de gente querendo tatuar. Uhum. Um monte de gente. Tem demanda para isso tudo de gente querendo tatuar? Tem. Se você colocar aqui, ó, eu quero tatuar uma pessoa agora, vai aparecer uns 10, 20. Ah, mas de graça, né? Tem injeção na testa. Porque às vezes eu divulgo também trabalho para fazer, né, para portfólio, ou que eu quero fazer um trabalho diferente, quero demonstrar um trabalho, então acabo divulgando ali e rapidinho arrumo uma vaga, entendeu? O traço é uma coisa que diferencia um bom tatuador ou não? Sim. Hoje em dia a galera me conhece pelo meu trabalho, eles falam que pelo meu traço, só que eu não sei como que eles enxergam, que normalmente é realismo, você quase não vê traço, entendeu? Pela leveza do trabalho, entendeu? Isso também conta muito. Então, tem os traços grossos, tem o estilo grosso de New School, mas daí é a Jack World. pessoa que decide também, né? Por exemplo, Sim. eu gosto de traço fino. Sim. Eu gosto que o mais fino possível é o que eu prefiro. Sim. Só que tem pessoas que preferem um traço mais grosso. Mas o estilo mesmo, entendeu? No realismo mesmo, basicamente é traço fino, é sombras, entendeu? Então, você não vai ver nem traço, né? Só se tiver alguma linha, se for fazer um mapa, fazer uma escrita, aí você vai ver linha. Mas basicamente não, é realismo, é sombra e traços finos bem leve que vai dar esse efeito, entendeu? Certo. Tem mais uma caixinha de pergunta, vamos dar uma olhada? Sim. Solta aí, galera. Como você lida com clientes ansiosos durante a sessão? O André Silva te perguntou isso. Tomar um calmante. Porque tem aquela tatuagem, cara, que demora 10 horas. Sim. Como você segura o cara ali com dor? Lógico que tá passando uma pomada, com certeza, mas já te pergunto sobre isso. Mas a ansiedade de querer sair dali, né? Sim, quando ele chega no estúdio, eu já tento deixar ele o mais confortável possível, né? Assiste um filme, assiste uma televisão, toma um café, bebe uma água, prepara todo o desenho, vou trocando ideia, vou tentando entender ele, e ali você vai entendendo já se ele é ansioso, se ele tá nervoso, a gente vai ficar calmo, beleza, entendeu? Até que sobe mais ou menos 1 hora, assim, de montar o projeto todinho, ele sobe pra poder tatuar. Na minha sala também tem uma televisão, dá pra ver a rua, entendeu? Aí se quiser assistir um filme, dá pra assistir. Eu vi que tem um painel de LED na sua... Sim. Lá também, né, cara? Ali chama muita atenção, viu? Investiu pesado, hein? Acho que você até colocou uma foto do Bruno Vinícius lá da Tatuapé Conceito. Tem o Bruno Vinícius, tem o Júlio, tem o Cariani, tem o Lincoln, FNX. E o Bruno, é de boa pra tatuar? O Bruno é de boa. O Bruno fechamos as costas dele, né? Fechou as costas, cara? Fechamos as costas. O que demora mais? A parte frontal, o peito ou as costas, cara? Cara, demora mais, eu acho que é... Acho que é costas. Costa, peito. O pessoal reclama muito de dor nas costas? Reclama. Por isso que hoje em dia tem as sedações, né? Uma vez, cara, eu fui fazer uma tatuagem de rena na praia. Com acho que nanquim lá, aquela tinta. Cara, me deu uma agonia nas costas. Eu falei, cara, eu tenho certeza que nas costas eu nunca vou fazer na vida. Tenho certeza, porque a agonia que eu tive daquele negócio que ali, ó. Foi, imagina rasgando eu aqui, cara. E é bem natural, né? Tem gente que tem até alergia de rena também, né? Alguma pessoa, algum cliente já chegou em você para fazer uma tatuagem e você se recusou a fazer a tatuagem, seja por desenho, por idealização política, religiosa, alguma coisa você já falou, essa eu não vou fazer? Já aconteceu. Tô tentando lembrar qual. Já aconteceu, sim. Tem alguns trabalhos que às vezes eu tento não fugir um pouco, ou tento mudar a ideia do cliente. Que às vezes o cliente até fala assim, eu quero tatuar, me ajuda aqui na ideia. Entendeu? Então, aí você tenta captar o máximo pra Mas poder hoje, ajudar. como uma tatuagem que você recusaria a fazer? Que eu recusaria fazer? Blackworld. Não, Blackworld não, é Blackout, né? O cara quer pintar todo o braço. De preto. De preto. Essa é eu recuso. Porque é de fato que a galera já vi gente se arrepender. Vou fazer tudo preto e agora tá tirando no laser. Você entendeu? Mas vai ficar marcado pro resto da vida, né? Ficar marcado pro resto da vida.
A não ser que ele, sei lá, cubra com uma outra tatuagem, mas ainda vai Ou ficar... passa por remoção de laser, que é o mercado tá crescendo na parte do laser agora, né. Tá. Tem alguma história marcante com algum cliente seu? Que você falou, cara, esse cliente aqui marcou pra mim. Tem algumas. Não sei se ele vai lembrar, mas já teve uma até acho que foi com um delegado que aconteceu, que ele essa é legal, vou te contar essa. Conta, opa! O cara chegou pra fazer, quem agendou foi até a esposa dele, aí ele veio, aí eu montei um projeto e eu passei um valor. Aí no dia que ele veio tatuar, aí eu fui e melhorei o projeto e subi um pouquinho a mais. Só que eu subi um pouquinho a mais, eu cobrei um pouquinho a mais. Aí ele achou injusto. Aí no que ele achou injusto, aí ele falou que, não, você tá me roubando, que não sei o quê. Aí eu falei, não, calma aí, o policial falando isso pra mim. Eu falei, não, eu aumentei, então eu tô aumentando o valor, é justo, entendeu? Não, que não sei o quê, aí falou um monte lá, eu falei, não, então, vocês estão me roubando, falando desse, ficou até um clima meio chato, assim, no estúdio. Enfim, aí a esposa dele, não, Tony, faz aí. Aí eu falei, aí ficou essa discussão assim, eu falei, não, pera aí, ó, vou fazer o seguinte, eu vou fazer pelo valor que eu combinei, e pra você não sair falando mal do meu trabalho aqui, combinado? Aí ele ficou meio assim ainda, eu falei, não, tá bom, fechou. Aí beleza, aí pra fazer a tatuagem, tem que pagar antes. Aí foi outra briga também. Aí quando ele subiu, caramba, tem que pagar antes, que não sei o quê. Beleza, aí pagou, fui lá e fiz a tatuagem dele, aí ele sentindo mas você tá descontando a raiva agora, né? Aí eu falei, não, tô nada. Enfim, acabou virando um amigo, voltou a tatuar outras vezes, e daqui dali virou uma resenha, entendeu? Mas foi foi engraçado. Quase foi preso. Quase foi preso. Solta as fotos aí com o Bruno e com o Rian. Aí o Brunão aí. Eu vi que tem foto dele lá no seu Sim, telão também, tem. né? Isso ajuda a trazer cliente, cara? Ajuda a dar uma credibilidade, né, pra galera. Essas fotos que foram no evento, não foi? Qual? Essas fotos com o Bruno Vinícius foi no evento. Foi no evento que teve agora esses dias aí no poker dele. Ah, você foi lá no poker dele também? Foi. Tá tendo aí. Você joga poker? Não, só observei só. Você já tatuou muitos famosos. Além desses, você virou amigo de alguns? Sim, todos viraram meu amigo. Tenho contato com eles direto. Caramba, que legal, cara. A gente vê que os famosos vão indo através de você, Uhum. até na sua loja, lá no seu Sim. estúdio, e isso te gera mais credibilidade para você Sim. ter mais clientes, né, Sim. cara? Deixa eu ver aqui. Até voltando um pouco aí, a parte do Cariani mesmo, muita gente me conhece porque me vê no canal do Cariani. E como que você chega nesses famosos? Então, eles me acharam, né? Igual você me achou. Através do meu trabalho mesmo, despertou uma curiosidade, viu o trabalho com qualidade, entendeu? E aí foi onde que eles chegaram em mim, entendeu? Porque assim, o estúdio que você tá agora, você tá há quanto tempo? 6 meses. Então, assim, é pouco tempo. Pouco tempo. O estúdio é lindo, Sim. né? Mas tirando desses 6 meses para trás, era através da onde? Era o Instagram? Como... Do Instagram. Sempre foi Instagram. Bacana. Sobe o VT aí, pra gente ver o estúdio. É isso aí. E aí, fala, como que você se sente vendo agora da onde você saiu, começou e chegar até... Gratidão. Gratidão a Deus. Bacana, né, Bacana. cara? Saber que lutou por isso daí, conquistar seu espaço. Sim. Você falou na conversa aí que você tem, acho que, sócio, investidor? Como que Isso, tem Na verdade, foi um cliente que eu tatuei ele. E ele... Aí quando eu comecei a pensar em querer montar meu próprio estúdio, e aí eu procurei alternativas, né? E sempre tinha algum cliente que perguntava pra mim, por que você não monta seu próprio estúdio?
Aí tinha uns clientes que tinham uma condição financeira muito boa, e no momento eu não tava na condição boa para poder já montar meu estúdio, entendeu? Aí aquilo dali despertou na mente. Eu falei, podia montar mesmo, a experiência que eu tenho, eu consigo, né? Aí foi onde que apareceu esse rapaz. E aí eu toquei no assunto, e ele falou, se quiser, Tânia, eu vou pra cima, eu te ajudo. Aí foi onde que ele entrou junto comigo. E aí agora é seu sócio investidor. Sócio investidor. Então, tá indo aí. Tá indo. Cara, você falou que você atende um cliente por dia. Isso. A média de preço, então, ela tem que ser um ticket médio alto, né? Sim, sim. Porque... digamos, apesar que tem dia que você pode atender mais de uma pessoa, porque Sim. se a pessoa fala assim, não, quero fazer uma estrelinha aqui, quero fazer uma estrela, dá pra fazer isso, mas Dá pra fazer. Qual que é o valor mínimo das suas tatuagens? O valor mínimo é, se for fazer alguma escrita assim, que é um trabalho que é sessões que eu abro, né? Que tem cliente que quer que eu faça aquilo dali, no mínimo R$500. Escrita, alguma estrelinha, alguma coisa assim. Agora, se for uma tatuagem, um trabalho no antebraço, a média aí uns R$4.000. Qual é a parte do corpo que você cobra mais caro? Mais Ou caro? dependendo do desenho? A parte do corpo que eu faço mais é braço. É uma base aí de uns R$20.000. O braço inteiro? O braço inteiro. Uau. Aí costa é um trabalho que não... Você consegue fazer um braço em um dia inteiro? Não. Aí é 4 dias. 4 dias. 4 dias. Separa por partes. Tem tatuador que consegue fazer um trabalho desse em um dia, entendeu? Eu fiz meus braços, cada um eu fiz em um dia só. Um dia só. Então, eu comecei 7 da manhã e terminei às 7 da noite. Bem pegado. Não, pegado. No final do dia, cara, no primeiro braço, eu fui subindo. Cara, esse braço direito eu não senti dor nenhuma aqui no começo. Aí fui fazendo aqui. Quando chegou aqui, cara, eu comecei a baixar aqui de tanta dor. Falei, puta, sim, cara. Aí eu já peguei até febre no dia. É porque é muito tempo de dor, né? É uma agressão muito forte pro corpo, né? Forte, é. Num dia só, né? Sim. Tem uma tatuagem mesmo que foi uma tatuagem que me comoveu. Posso falar dessa também. Não sei se você chegou a ver. Ela tem tanto no meu Instagram, tem no TikTok também. Foi uma tatuagem que eu fiz representei um olho de um senhor de 83 anos. Ele perdeu a parte do olho, teve um câncer, e aí me procuraram não exatamente, né? No estúdio perguntaram quem tatuaria um olho. E ninguém quis tatuar. Aí por último chegaram em mim, Tony, ninguém quis fazer e perguntaram se você faz. Aí eu não sabia o que era ainda. Eu falei, não, eu faço. Mas você nem sabe o que é? Eu falei, não, mas eu faço. Se ninguém quer fazer, é porque é pra mim fazer. Aí eu falei, é pra tatuar o olho do senhor que ele perdeu, assim. Não, pode marcar. Aí marcamos, fizemos o olho. Meu, isso aí repercutiu de um jeito. E como que ficou? Eu fiz o olho dele todinho, assim, ó. Tem um vídeo, vocês não têm. Vocês têm o vídeo aí, gente? Aí eles pegam, já eles mandam. Tem no TikTok. Tem no TikTok e no Instagram. No TikTok bateu 12 milhões de visualizações. Caramba, cara. Todo dia eu via 4, 5 pessoas repostando esse trabalho. Aí fora isso tem uns haters também, né? Tem a galera que fala mal, tem umas pessoas que falam... Mas pra falar mal Tinha a galera que fala assim, não, como ele dormir, vai ficar com o olho aberto? Meu, era cada conversa, entendeu? Mas aí é dos memes, né? Aí não tem jeito. Mas foi um trabalho que deixou mais chocado assim, porque eu precisava deixar ele feliz, e ele ficou feliz, entendeu? Ficou? Ficou. Acho que importa. O seu cliente feliz, o que o pessoal vai comentar na internet, foda-se, não tem... Exatamente. Por que ficar preocupado, não. Eu vi que você já foi pra Alemanha, França, alguns países, cara. Sim. Sobe umas fotos aí, vamos ver primeiro, depois ele comenta. Olha aí você... Lá no Museu do Louvre, Catedral de Notre Dame. Olha o trava-língua. Foi a primeira vez ali. Cara, como que foi ir pra esses lugares? E claro, né? Tatuar nesses lugares, né?
Essa aí foi uma experiência muito boa. Conta pra mim um pouquinho. Isso aí foi quando quando eu tava no outro estúdio ainda, né? A gente se reuniu, eu, o Biratã, o Diego e o Emerson. E a gente combinou, vamos pra Alemanha, vamos. Aí foi, tinha um estúdio já certo lá esperando a gente, com algumas tatuagens. Eu ia pra 2 estúdios até nessa época. E aí o que tava programado pra mim, eu não fiquei e acabei ficando com os meninos que estavam no outro estúdio. E no final eu acabei tatuando nesse estúdio, entendeu? Ficamos 15 dias. Foi legal. E- Nós estava em Paris, e de Paris nós pegamos o trem para a Alemanha. Aí nós curtimos um pouco de Paris e ainda a Alemanha. O tipo de tatuagem que é feito lá é diferente das tatuagens que são feitas Sim, aqui? é um pouco diferente. Qual É que mais dif- pesado. Ah, Mais pesado. Aqui é uma tatuagem mais leve, mais sombra. As de lá, tipo, a galera pega mais assim, com profundidade, escuridão, sabe? As tatuagens e mais. os clientes? Os clientes eram. Então, aí eu posso contar a segunda vez que eu fui. A segunda vez que eu fui, aí eu me encarei de ir sozinho. Eu falei, meu, eu preciso viver essa experiência de viajar pra fora sem saber falar inglês, um país que eu conheço pouco. Fui pra lá, sozinho, e Deus. Fiquei 15 dias, fui pro mesmo estúdio também, mas eu fiz 2 conexões. Eu tive que descer na Suíça para ir pra Alemanha. Ainda fui parado 2 vezes ainda. Foi parado na Fui alfândega? parado na 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 imigração? imigração. Aí falei onde que eu ia, o que eu ia fazer, aí me liberaram. Aí lá eu fiquei na Alemanha, no estúdio lá. E lá na Alemanha, você não é uma língua só, é alemão, é inglês, é francês, é russo, é Pérsia. A língua mais difícil que eu escutei lá foi persa. E aí eu falei, caramba, aí toda hora eu tinha que É pegar o iraniano? É tradutor. os caras do Irã, né? Irã é os caras que falam persa, né? É, aí toda hora eu tinha que pegar o tradutor aqui para poder ver as linguagens. Que teve um dia que eu saí da onde que eu tava para ir para outra cidade. Tive que pegar o trem, então eu tinha que comprar o bilhete. Então era tudo no tradutor. Mas eu acho que na França é muito mais difícil a comunicação, porque os franceses não gostam de brasileiro, não, cara. É, eles falam isso aí, a galera fala isso aí, Eu fui pra mas França e só tomei. o pessoal fala que eles são muito nariz em pé, assim, escutar alguma coisa, eles querem que fale a língua deles, É, né? fui falar do Neymar lá, os caras ficaram putos comigo. Não gosta, não, cara. É, você pretende voltar para esses locais que você já foi? Sim, quase que eu fui o ano passado, só não fui por conta do estúdio, e esse ano era pra me ter ido agora, esse mês agora, um evento que teve lá em Veneza, na Itália. E eu fui convidado e acabei não indo. Era um puta de um evento bacana. Você é convidado para muitos eventos, cara? Não Sim, só fora, mas também no Brasil? sim. Pra fora foi a primeira vez que eu fui convidado. Aqui dentro do Brasil tem bastante. Você tem pessoas que trabalham com você lá no seu Tenho. estúdio? Hoje eu tenho o Felipe, que faz a parte das filmagens. Não, mas tatuador. Tatuador não, tô montando agora. Tatuador é só você. Só eu. Deve ser difícil, né, cara? Porque como que você contrata uma pessoa e que você saiba que vai levar o seu nome, Sim, com os mesmos traços e fazer um serviço de qualidade? isso que é o mais difícil. É onde que eu falei pra você, tem que selecionar um tatuador que tenha o seu nível, porque você tem que dar aquela mesma qualidade. Que tipo Cara, assim, imagina, você vai lá, faz uma tatuagem. Ah, vou fazer uma tatuagem lá no Tony Santos. O cara é fera, aí eu vou e te jogo pra outro artista. Aí o trabalho não fica do jeito que ficou. Aí você, puta, mano, não era o que eu queria. E acontece isso, entendeu? verdade, pode ser. Entendeu? Acontece. Eu acho que quando você coloca outra pessoa para representar a sua arte, o seu trabalho, que a pessoa tá ali para fazer uma tatuagem com o Tony. Sim, Mas o Tony tá garantindo que o outro cara que vai fazer é tão bom quanto. sim. E aí o cara caga na tatuagem. E onde que acontece? Que hoje em dia, a galera quando se arrepende na tatuagem, mexe muito com a autoestima. Eu já atendi cliente quase chorando, porque fez uma tatuagem e não ficou do jeito que ela esperava, entendeu? Ou que ele esperava. E aí fica desesperado o que fazer, entendeu? Aí você tem que ter um psicólogo aqui. É onde que você vira um psicólogo, entendeu? Calma, respira, traz aqui o trabalho para me ver, deixa eu analisar, eu vou te falar o que seria melhor pra fazer. Que aí, no caso, às vezes eu falo, ó, vai ter que fazer laser, vai ter que fazer isso, entendeu? Você já errou numa tatuagem? Já.
E Quem aí, não como errou? que você saiu? Como você saiu disso? Eu lembro de uma que eu errei quando era moleque ainda. Eu escrevi um nome. Quando tava pronto, eu já tava feita a desgraça. Aí você errou o nome do cara. Aí era um nome lá, não lembro qual que era. Aí quando eu acho que foi minha mãe que viu, ó, tá errado. Aí o cara falou, puta. Ele escreveu também, entendeu? Então, tipo assim, os dois errou. Não, mas aí você acertou. É. Ele escreveu e você Então, é acertou. exatamente, quando eu vou fazer. Sempre quando eu fazia escrita, eu falava, ó, escreve aqui, que aí eu corrijo aqui. Que do jeito que você escreveu, eu vou fazer aqui. Então, sempre tive esse conceito, ó. Escreve que eu faço aqui. E depois de mais velho, não. Não, Aí nunca teve mais um erro, não. não. Cara, falando no seu estúdio novo, né? Quais são os próximos projetos? Conta alguns spoilers aí pra nós. Os próximos projetos é montar um podcast no estúdio. No estúdio. No estúdio. É, que se não fosse no estúdio, eu ia falar, vem montar aqui, pô. Usa o nosso espaço aqui, a gente aluga esse espaço. A ideia é levar, que nem agora eu tô com um canal no YouTube, comecei, e menos de um mês já ganhei 4.000 inscritos. Menos de um mês. Menos de um mês, 4.000 inscritos. Bacana. Então, tipo assim, eu vi que o negócio tá muito bom. E eu tô gostando, cada dia eu tô repostando meus trabalhos e a galera tá curtindo, entendeu? Então, eu falei, aqui é o caminho. Perfeito. A gente vê que hoje em dia tem muita questão da anestesia, Sim, né? Tem Vamos por partes. sim. Tem a anestesia, que é a pomada, TKXT, né? É isso. Tem a injeçãozinha, que é como se fosse aplicada aquelas de insulina lá, Sim, né? de dentista. E tem Sedação. a sedação. E também tem agora mobilização. Você é a favor ou contra e por quê? Então, até uns meses, eu era contra. Eu tinha receio. A gente escutava um falar, outro falar. Aconteceu de gente morrer também, entendeu? Então, antes de você, às vezes, criticar, vai conhecer o trabalho, entendeu? Aí eu tive a oportunidade, porque um cliente insistiu muito para me fazer. Falou assim, não, Antônio, eu quero fazer sem dor. Eu pago. Isso e aquilo. Aí me cobrou uma vez, ele ficou me cobrando um ano, só pra você ter ideia. Aí eu fui atrás, passei todas as informações para ele, funciona assim, conheci o local, é um hospital mesmo, entendeu? Que é a Zoto Tatu. E aí foi quando eu falei, vale a pena. Aí eu passei os orçamentos pro cara, o cara, não, é isso mesmo, Antônio, eu quero fazer. Aí marcamos, fizemos a tatuagem dele lá, a experiência dele foi a melhor também, ele me mandou um áudio falando, Antônio, adorei o trabalho, faria de novo, vou fazer de novo. E aí foi onde que eu vi a estrutura, que não é qualquer estrutura, é um hospital mesmo. Então aqui dali foi onde que eu falei, mano, vale a pena fazer. Se o cliente quer pagar, não quer sentir dor, então vamos fazer. E hoje eu acabei fazendo uma parceria com eles. Uhum. E aí fora isso, eles têm a imobilização do braço, que é um pouquinho mais em conta. Consegue mobilizar um braço todo e você fazer um braço de boa 12 horas. O cara não sente nada. Não sente nada. Você vai sentar aqui, vai ficar mexendo no celular e eu tatuando seu braço. Mas isso não dá um risco para que você, um exemplo, não perceba o limite da pessoa? Então, o cliente vai ser monitorado. Entendeu? Então, que nem no caso da sedação, o cliente está dormindo lá e tem o enfermeiro, tem o anestesista, vai acompanhando e colocando medicação. Então, ele está sendo acompanhado aquele tempo todo da tatuagem, entendeu? Certo. Então, foi isso que eu percebi nisso, fazendo a tatuagem, e eu acompanhei tudo aqui dali. Então, não cheguei nem a me assustar, entendeu? Então, eu não vi risco nesse caso, entendeu? Mas só que eu ficava assustado por conta dos rapazes que já morreu, né? Então, é um receio. Então, eu sou um cara que gosto da dor da tatuagem. Sim. De fazer... Claro, algumas vezes, algumas coisas eu aplico a pomada. Sim. Acho que a pomada ajuda muito. E aí você acaba não sentindo. Você não assim, pelo menos assim, de repente a minha opinião, tá? Sim. A pessoa perde a essência da tatuagem, cara. Perde. Porque, porra, todo mundo fala, pô, dói. Depois que eu termino passa a dor, eu quero fazer outra. Uhum. Né? E aí a pessoa não tem a dor da tatuagem. Eu acho que
perde a essência, sei lá, Sim. minha opinião. Eu sempre falava que a tatuagem tem que ter o prazer da dor, entendeu? A graça é sentir a dor. Só que hoje em dia tem a galera que quer fazer a tatuagem e não quer sentir dor. Aí eu falo assim, se quer Seus sentir... Nutella. E tem a pomada. A pomada, tipo assim, eu uso a pomada, em vez de quando eu uso, porque tem cliente, eu quero fazer com pomada. Então, tipo assim, quer fazer? Então vai. Eu já falo, a pomada pode acontecer isso. Tem os riscos também, né? Às vezes não vai ficar A pele já modifica, né? A pele fica dura, fica mais difícil o pigmento, mas dá pra tatuar. Não vai ser igual a pele fresca, entendeu? E às vezes eu falo, melhor do que isso, hidrata a pele antes, uns 20 dias antes. Você vai tatuar que nem eu fosse um mamãozinho, de tão macia que vai estar a pele. Então, a indicação para quem não quer usar nenhum tipo de procedimento é hidratar a pele bem. Vai E hidratando, tomar vai trabalhando. Isso, e no dia toma uns remédios, um Anadol, um Dorflex, e aí bem resistente. O cliente bem resistente aguenta 12 horas. Eu vi uma tatuagem do cara fazendo nas costas e fazendo o procedimento da sedação. Cara, tinha uns 4 tatuadores nas costas dele. O trabalho não pode sair também diferente, porque os caras querem fazer na velocidade. Os caras estão ali fazendo próximo cliente, próximo. Isso não pode prejudicar a qualidade do trabalho? No meu ver também, sim. Por isso que só fui eu tatuar. Você já tatuou alguém com anestesia? Com anestesia, com a sedação. Com a sedação. Com a sedação. Com anestesia, só essas de dentista também. Ah, é? Mas com a sedação, não? Com a sedação, só um cliente só. E saiu perfeito? Saiu perfeito. Show de bola. A gente tem mais um VT, solta aí, pessoal. Essa daí foi um cliente que foi no estúdio. Aí falou, Tony, você tá famoso, mano, lá na Europa, lá nos Estados Unidos, sei onde que era. Numa página gringa lá, mano, você tá como número 1 lá de uns tatuadores pica lá. Aí eu falei, você tá me zoando? Não, mano, você tá assim, mano, você é famoso lá, mano. Tem uns amigos meus que te conhecem lá. Aí eu falei, ele foi e mandou o link pra mim. Aí quando eu abri o link, cara, eu olhei isso aí, eu falei, caramba, mano, é verdade mesmo. Aí eu olhei lá e os tatuadores que estão ali, é só tatuador do alto nível. E eu com a tatuagem só de um olho que ficou muito realista também, esse olho aí, fiquei como número 1. Cara, mas como foi pra você ver uma matéria em número 1? Então, eu falei, nossa, fiquei muito gratificante assim mesmo. Eu falei, caramba, mano, deixa eu chegar, se uma página gringa eu falei assim, é por isso que muitos gringos vêm fazer tatuagem aqui também, entendeu? O cara vem lá de outro país pra poder vir fazer um trabalho, chamar você no WhatsApp aqui, ou pelo Instagram, querendo fazer um trabalho com você, é muito bacana. Isso ajuda a precificar o seu valor, o seu trabalho? Sim. Eu ganhei uma caixinha de um gringo, que eu acho que nenhum tatuador ganhou, ou já deve ter ganhado, entendeu? Eu ganhei uma caixinha de 6 mil reais, de um gringo. Ele gastou, acho que foi 25 mil. E te deu mais 6? Deu mais 6. Eu tatuei ele um dia, no outro dia ele já veio e falou assim, vou dar uma caixinha pra você. Falou pra menina, né? Aí a menina veio falar pra mim, Tony, ele vai te dar uma gorjeta e tal. Aí já é... Imaginou 100 reais, 200 reais, porque né? normalmente isso é deles, né? Eles dão uma gorjeta. Aí eu, não, então, mas ele vai te dar... É 6 mil reais. Eu falei, o quê? Aí eu falei, caramba, eu ganhei 6 mil reais. Os gringos, então, são mais generosos do que o brasileiro, né? São mais generosos. Os caras dão uma caixinha boa, né? E daí 6 mil reais. 6 mil reais. E Era uma euro tatuagem. É quase 1.000 euros. Sim. Quase 1.000 euros, cara. Quase 1.000 euros. Foi o maior prêmio seu de vida até o momento? Você vê seu nome estampado entre os 10 melhores tatuadores do mundo? Ainda não. Ainda não, vai ter ainda, mas... Não, mas até agora foi. Sim, de página gringa assim, sim. Tem umas premiações que eu ganhei, né? Eu ganhei 2 premiações que foi muito importante pra mim, que foi em Santos. Teve um evento de Santos, primeira edição de Santos eu ganhei em segundo lugar. Foi o meu primeiro prêmio.
Aí quando teve a segunda, né, que passou a pandemia, tudo isso, aí eu fui lá e ganhei primeiro lugar. Aí foi muito gratificante de novo. Quais os principais fundamentos para o que você tem que ter para o realismo, cara? Fundamento pro realismo é técnica, representar exatamente o que está na imagem e fazer uma boa escolha no trabalho, entendeu? Imagina. Vamos ver um VT do seu trabalho? Sim. Solta o VT aí, gente. O que eu faço, que é pontilhismo. Esse é um trabalho que a galera às vezes me procura, mas normalmente o que eu faço é os realismo. E colorido eu faço mais em evento, que é aquelas telonas gigantes. Você deve ter visto, né? Sim. E além do realismo, né? Quais outros estilos que você faz? É o pontilhismo, né? Que é esse que você passou agora aí. Tem o pontilhismo, tem o preto e cinza. Old school? Como que? Old school. O que é old school? Old school é aquelas trampo mais grosso, com traço mais Fine grosso. line. Fine line, Fine line. que é os linhas. Aí tem microrealismo. Tem bordado que eu não faço, né? Tem a tecnologia, tem a tatuagem de bordado que ainda eu tenho curiosidade de fazer, que eu não fiz ainda, que é um trabalho bacana. Tem mais qual? Tem tribal, tem maori. Meu, Você faz todos esses? Faço todos. Esse tempo de experiência que eu tenho, eu consigo fazer todas essas técnicas. Você fala que o seu acidente mudou a sua vida, cara. Uhum. Fala um pouquinho sobre esse acidente. Como que foi e quando foi? Esse acidente, acho que eu me lembro, foi em 2015. Não, 2013, eu tenho foto aqui. Que eu tava indo trabalhar, já tive uns avisos, né, de moto, né? Caí uma vez. Aquela raladinha aqui. Aí passou outra semana, eu caí de novo. Aí a outra semana a moto foi presa. Aí ficou uma semana presa. Aí quando eu peguei a moto de volta, fui parado numa blitz. Aí me liberaram. Aí eu regularizei a moto, tudo certinho. Aí eu dar uma volta de moto, fui pegar uma mercadoria na confecção que eu estava. E aí quando eu desci a rua, bati de frente com a viatura. Aí voei por cima da viatura. Me soltei, que se eu tivesse grudado tinha me quebrado mais ainda. Aí me quebrei lá, fui pro hospital ali do Ipiranga mesmo. Aí fiquei primeiro mês de cama, segundo mês já foi tocando gesso. Aí eu comecei a rabiscar, tem uma foto, não sei se você viu, eu pintando a perna. Não. Cabeça pra baixo. Depois eu mostro pra você. É legal, que aí eu vou falar, como você conseguiu pintar a sua perna de cabeça pra baixo, né? Que imagina você pintar o desenho de cabeça pra baixo. Aquilo dali isso é uma técnica mesmo, que a galera às vezes quando vai fazer desenho, e você desenhar de cabeça pra baixo, e você tampar o olho, ver um desenho e depois desenhar. Você consegue? Não. Tampar o olho, não. Você tem que lembrar muito, tem que ter uma memória muito boa pra guardar o desenho assim. Mas já de desenhar de cabeça pra baixo, isso já é possível, entendeu? Porque Daí, continua. Porque na pele mesmo, às vezes você tá tatuando aqui desse jeito, aí tem que mudar a direção. Às vezes tem que mudar do outro jeito, então você tem que virar o cara meio de cabeça pra baixo. Ou você coloca ele na posição que você quer, entendeu? E aí você ficou acidentado, começou no segundo mês, trocou o gesso. Sim, aí eu comecei a tatuar. Aí vinha a procura mais, eu comecei a tatuar. Aí eu falei, quer saber, quando eu me recuperar, eu vou só seguir a carreira de tatuador agora. Dá pra levar muito bem. E aí, foi dessa forma que a sua vida mudou? Foi dessa forma que a minha vida mudou. Aí eu pulei, primeiro lugar que eu tatuei foi um salão de cabeleireiro. Depois do salão, eu fui pra uma loja de roupa. Tinha um estúdio lá também que eu peguei de outro cara. Aí fiquei mais ou menos 6 meses. Aí dessa loja eu peguei uma salinha. Aí eu fiquei dentro de uma salinha mais ou menos 6 meses. Foi quando eu mudei pro Tatuapé. Aí do Tatuapé eu alavanquei.
Cara, é engraçado, né? Que às vezes a gente vai recebendo sinais da vida, aí toma sinal, aí vem um pior que quase Sim, te mata mata. pra você falar, cara, eu vou mudar de profissão. Sim. Na verdade, todos os sinais era pra você sair da onde você tava, pra você virar, virar não, né? Pra você se oficializar que você ia trabalhar com isso, né, cara? Isso, Engraçado, né, cara, as coisas da vida. Tem mais uma caixinha de perguntas? Você tem uma base que veio do desenho? Você tem uma base que veio do desenho ou já começou na tatuagem direto? O Marcos Antônio. Na verdade, foi construindo aos poucos, né? Eu acho que eu já me via como tatuador desde a época da escola, que a galera já pedia para me rabiscar de caneta, e aquilo dali foi evoluindo, só que vinha evoluindo como hobby. Eu gostava, mas não me dedicava 100%, por conta das outras profissões. Então, acho que isso me ajudou muito. Eu até falo também que quando eu trabalhava na estamparia, muitas técnicas que eu usava na estamparia, eu uso para tatuar também. Parece que não, mas algumas coisas servem. Como eu fazia muito estampa à mão. Imagine você estampar 500 camisetas à mão, uma por uma. Uau. Então você O tava mesmo o desenho. mesmo desenho. Então, basicamente, eu tô treinando a minha mão a fazer repetições. Se tem a leveza da mão. Então, a galera fala que a minha mão até é leve para tatuar, entendeu? Porque tem muito isso também. Tem tatuador que tem que ter a mão pesada. Tem tatuador que tem a mão leve que você tatua, o cliente vai tatuar que fala, caramba, mó de boa, dá pra ir de boa. Entendeu? Eu escuto isso, entendeu? Tem aquela técnica da bexiga também, não tem? De Da você bexiga. passar uma agulha ou alguma coisa perto na bexiga e você não pode estourar. Tipo, de ser... Não passei por essa técnica, não. Já passaram para mim que acho que não me recordo se é com agulha ou com alguma coisa, mas você fica passando na bexiga e ela não pode estourar. Você tem que tipo ter a leveza de fazer com que você vai passando e ela não estoure. Sim. Que aí é onde vai afinando o seu traço, vai melhorando a sensibilidade com a pessoa. Porque é a coordenação motora, né? O pessoal às vezes treina traço, círculos, para poder ter uma leveza na mão e ter um bom traço, até por conta disso aí. Mas hoje em dia a galera faz até em frutas, para ver lá corta uma fruta assim, faz um risco até para ver o pigmento descendo, entendeu? Hoje em dia tem as peles artificiais. É diferente, você tatuar uma pele artificial é uma pele humana. A pele tá parada ali, né? E você não tem a tensão de errar, né? Porque você sabe que se errar, você troca a pele. A pessoa tá se mexendo. Vai na pele na hora que você vai pra tatuagem mesmo. Sim. Imagina, ali você já não pode mais errar. Ali você já tá tenso. É o sonho de uma pessoa. Sim. Ela não vai tirar isso aqui pro resto da vida delas. Eu tatuei um cliente, foi muito engraçado. Acho que foi 2 dias ou foi 3 dias. E ele veio lá do interior de São Paulo, ele viajou acho que 800 quilômetros para poder fazer uma cobertura. E ele veio para passar até no médico aqui para poder, ele tinha não sei se é doença que fala, ele se tremia, entendeu? Ele ia vir para tomar um medicamento para poder parar de se tremer. Só que ele tatuou comigo se tremendo. Nossa. Aí o pessoal chegava na sala, eu tatuando ele, e ele ali se mexendo assim, sabe? Aí falou, você tá com frio? Você quer um cobertor? Aí ele olhava, não, é que eu sou assim mesmo. E o pessoal olhava e falava assim, Tony, mas como você consegue, mano? Eu tremia junto. Ele tremia pra um lado, eu tremia pro outro, a tatuagem saiu reta. Então foi um desafio, que a galera falou, caramba, você é embaçado, hein, mano? Tatuar desse jeito assim. Cara, qual que é o desenho mais pedido pra tatuar? Leão não tem jeito, né, cara? Leão não tem jeito. Eu mato 3 leões por semana. E qual foi a tatuagem mais inusitada que você já fez? Inusitada? Teve várias. Teve... pergunta assim, vou dar um exemplo pra você. Mulher. Mulher. Mais lá pra baixo. Já tatuei próximo já. Entendeu? Então, tipo assim, imagina como, tipo, deve ser, sei lá, constrangedor, sei lá, não... Teve de um homem, foi pior. Ah, é? Como que foi? Me conta aí. O homem é mais fácil pra contar. Ele foi por causa até de uma cicatriz. Ele nem queria que mostrasse o trabalho, né, quando foi fazer, entendeu? Mano, eu preciso mostrar um pouco. Limitando, entendeu? Bem na virilha.
Só que o dele foi um caso muito sério, né? Tipo assim, ele foi mordido por uma aranha marrom. Entrou numa represa, ele vai até escutar essa história. Ele entrou numa represa e foi mordido por uma aranha. E aí, quando ele chegou em casa, que ele foi ver, ele foi tirar a sunga, aí tava a aranha lá viva ainda. Aí ele correu pro hospital, levou a aranha viva, tosmou os medicamentos e voltou pra casa. Mas só que aí continuou. Aí ele voltou de novo. Aí os médicos falaram, vou ter que te cortar. Porque tá necrosando, né? Senão tinha perigo até de perder a perna. Resumindo, ele ficou com uma cicatriz ali na região meio entre a barriga e descendo um pouquinho assim. E aí ele ficou constrangido com aquilo ali. Ele quis fazer uma cobertura. Aí me procurou vários tatuadores, técnicas para poder melhorar aquilo ali. E foi um local que eu fiz mais inusitado, assim, entendeu? Que ficou um trabalho bonito e diferente, entendeu? Foi um Poseidon gigante que eu fiz, assim. Bom, eu não conheço o cara, então eu posso brincar. Não dá pra ver, porque só de camisa assim, né? Então não dá pra ver só a tatuagem. Fez a tatuagem. Ah, não. O cara foi no hospital, aí tomou os medicamentos, voltou, aí teve que voltar depois de novo e ter que fazer um corte. Você imagina se ele tivesse ficado um pouco mais pro lado. Cara. Aí ia cortar. Corte rápido, Tramontina. Já imaginou, cara? Ia ser embaçado. Ai, cara. O que, cara, vou até ler essa próxima aqui, cara. O que mais contribuiu para você se tornar o tatuador que você é hoje, cara? Dedicação. Tem dedicação no que faz. Né? Fez curso? Você chegou a estudar, fazer alguma coisa assim para você dar uma melhorada nos seus traços, na sua desenvoltura ou não? Você falou, vou fazer fluindo. E é isso aí. Procurando técnicas, com no próprio estúdio mesmo a gente sempre estava vendo um trabalho do outro, entendeu? Então sempre foi bem unido assim, de ver a técnica de cada um, perguntar como fazer, entendeu? Então isso basicamente é o curso que todo mundo procura. Sim. Quais são as dúvidas mais frequentes dos seus clientes, cara? Hoje em dia eu recebo muita dúvida a procura muito de cobertura de tatuagem, reforma de tatuagem e cobertura de cicatriz. Se vai ficar bom, o que vai colocar. Às vezes a tatuagem é muito escura, não vale a pena só cobrir, às vezes é melhor fazer laser, entendeu? Às vezes tem tatuagem que só reformar vai ficar melhor do que fazer uma cobertura. Aí às vezes eu coloco na mão do cliente mesmo. Você gosta do trabalho? Tem trabalho que dá pra reformar. Eu vou e pergunto. Você gosta desse trabalho? Não gosto. Eu quero cobrir. Aí eu vou e explico pra ele, ó. Uma cobertura vai ficar muito escura. Às vezes é melhor você ter paciência, fazer umas remoções a laser pra vir com um trabalho moderno, mais estilizado, que não fique tão pesado. Porque às vezes o cara vai fazer uma cobertura, fica muito escuro, daqui 1 ano ou 2 anos ele vai se arrepender, vai voltar de novo. Então ele vai estar gastando dinheiro. Então você recomenda fazer a remoção? Remoção. Primeiro lugar, remoção. Caso ao contrário... É que aí fica um pouco mais claro, né? É diferente de você pintar em cima de uma outra tatuagem. Sim. Você pintar em cima de uma cicatriz é melhor, né? Sim. Sim, tem cicatriz mesmo que eu já fiz. Hoje mesmo eu retoquei uma. O cara tinha uma cicatriz aqui no peito aqui e no braço. Primeiro ele fez aqui, aí ficou aqui. Aí ele voltou esse ano e fez agora aqui assim. E ele chegou a fazer até um procedimento para camuflar, mas aí ele não curtiu e preferiu fazer a cobertura. Show. E aí, vamos fazer uma campanha aí pra gente dar uma tatuagem pra alguém, cara? Bora. Pequenininha? Sim. O que você acha? Bora. Ô, técnica, o que vocês acham disso? Não pra vocês, tá? É pra quem vinha assistir. Você, ó... Ó, vamos fazer a campanha aí, Estela. Aparece aí, vocês. Ó, vamos fazer uma tatuagem pequenininha, não dá pra fazer grande. Eu não vou também abusar do nosso convidado aqui pra ele, né? Mas eu acho que, assim, a campanha é pra quem assistir nossa entrevista aqui, escrever lá, eu quero, a gente vai sortear a tatuagem. Pode ser? Tem que comentar lá também. Tem que comentar, tem que... E tem que estar seguindo. Exatamente, tem que seguir o canal, tem que seguir o Tony. Fechou? Fechou. Boa. E tem que comentar, eu quero,
e pelo menos compartilhar com um amigo esse vídeo. É isso aí. Hã? É isso aí. Fechado? Fechado. Então é isso aí. Cara, quais dicas você dá pra cuidar da tatuagem, pra manter ela por mais tempo sem ela dar aquela famosa desbotada? O cuidado é evitar sol. A galera fala, mas o sol. É evitar o sol. Vai pra praia, protetor ou bloqueador solar. Terminou a tatuagem, quando você fez a tatuagem, também tem que ficar passando hidratante direto. Não adianta você passar hidratante só o primeiro mês, o segundo mês e esquecer. Anda com hidratante no carro. Hoje em dia tem hidratante muito bom para poder você estar utilizando e manter a qualidade da sua pele e da tatuagem. Então é protetor solar, hidratante. Protetor solar quando vai pra praia. Ou usa aquelas manguitas mesmo para não pegar sol na tatuagem. E aí você vai ter uma tatuagem linda para sempre. Não tem jeito, né, cara? O sol estraga a tatuagem, né? Sim. Queima. Água do mar não, né? Água do... só se for recente. Você acabou de fazer a tatuagem. Tem essa lenda mesmo, né? De água salgada e carne de porco. Tem isso mesmo? Tem até o próprio... água da piscina também, né? O cloro também. Então, a carne de porco, chocolate, isso aí tudo pode. Tem gente que faz tatuagem e sente a reação ainda hoje, depois de 1 ano ou 2 anos. Minha irmã mesmo, ela tem uma tatuagem nas costas, que quando, dependendo do que ela come, ela sente a reação, a tatuagem grossa. Então, às vezes, o pessoal fala que é quando é muito em profundidade também, entendeu? Apertou muito, né? Apertou muito. E aí dá aquela queloide, famosa queloide. Show. Cara, eu tenho 5 perguntinhas, na verdade 4, de bate e pronto. Não pode pensar muito e tem que responder, fechou? Vamos lá. O que é o sucesso pra você? Sucesso? Ser maior ainda. Ser reconhecido? Isso. E o que é o dinheiro pra você? O dinheiro... O dinheiro é pra fazer mais felicidade, né? Saúde, felicidade. O que significa família pra você? Família é tudo. E por que seguir acreditando? Porque seguir acreditando... Porque não pode desistir. É isso aí. Tony, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Boa. Quero muito, muito te agradecer. Também agradeço de verdade. Foi um grande bate-papo, cara. Foi. Olha lá, foi bacana. Foi muito você, bom. aparentemente um pouco mais tímido, Sim. mas você consegue transmitir o que você quer falar, entendeu? Então, assim, primeiramente, meu muito obrigado. Seja muito bem-vindo e quero que você volte aqui outras vezes. Com certeza. Contando histórias aí de mais sucessos que você conseguiu aí pela frente. Se Deus quiser. Logo mais. Não entendi. Tá, muito obrigado, tá, Leandro? Essa minha técnica é maravilhosa, cara. Leandro, você tá de parabéns, Leandro. Mostra o Leandro aí, que eu quero que as pessoas vejam o Leandro. Ó, o Leandro aí, ó, tá todo envergonhado ali agora, né, Leandro? Olha, quer falar? Foi pra me ajudar? Mas, de tão errado está, você está certíssimo, Leandro. Obrigado. Quer mandar um abraço pra alguém? Quem quer te achar, te contratar, ser seu amigo, aonde te acha? Vocês vão me achar aqui no Tatuapé, na rua Itapura. O estúdio fica aqui. Vai ser um prazer receber toda a galera lá. Logo vai ter a inauguração do estúdio, que ainda não fiz ainda. Então, e pra galera que me acompanha mais, que eu sempre tô... Te acha na rede social como? Tony Santos Tatu. Tony Santos com Y, _ Tatu. É isso aí. E pra galera que não tem a oportunidade de fazer uma tatuagem, não tem a condição, participe, sempre eu tô fazendo sorteio de tatuagem. Eu gosto de presentear a galera também, então essa é uma oportunidade pra galera, hein? Vou fazer uma campanha com vocês aqui. Nós temos a campanha aqui que ele vai dar uma de presente, mas no decorrer dos podcasts aí, eu vou fazer campanhas que eu vou dar uma tatuagem e vou mandar lá pro Tony. Porra. Aí, fechou? Fechou. Juntos somos mais fortes, né, cara? É um ajudando o outro. Fechou? Meu amigo, muito obrigado. Prazer te conhecer. Espero que a gente seja amigo por longos anos. Com certeza. Obrigado também. Fiquei muito satisfeito. Que bom que você gostou, cara. Foi legal demais. Vamos gerar vários cortes aqui, vai ser bacana. Muito bom. Obrigado, viu? Fechou. É isso aí, galera. Gostou do nosso episódio?
Então, ô cabeção, segue nós lá nas redes sociais. Juntos Somos Mais Fortes Podcast no YouTube. Juntos Somos Mais Fortes Oficial _ no Instagram. O meu pessoal, Ângelo V Oficial. E se você está sem tempo de acompanhar o nosso programa via YouTube, coloca um fone de ouvido e vai lá no Deezer e no Spotify. Assim você não tem desculpa. Você vai escutar histórias de empreendedorismo a todo momento e aí em qualquer lugar. Ó, toda tatuagem é uma história contada na pele. Pegou essa? Tony, obrigado. Técnica maravilhosa, inclusive o Leandro. E você aí em casa, juntos somos mais fortes. Grande beijo. Ah, não! Leandro me lembrou. Se você quer alugar um estúdio de podcast, quer ter o seu podcast, mas não quer gastar com câmera, áudio e equipe, ó, esse estúdio aqui que a gente fez o podcast de hoje tá prontinho para o seu podcast. É só você entrar em contato com a gente, falar lá com a Esther e com certeza você vai conseguir ter o seu estúdio de podcast assim, ó, rápido, fácil e sem burocracia. Se você aí é empresário, quer aplicar curso, imersões e precisa de um lugar para, assim, sentado, 80 pessoas, em pé, 150 pessoas, quer fazer a sua imersão, nós temos um estúdio aqui, um anfiteatro para você também fazer também as suas imersões e treinamentos. Fechou? Ó, Produções Cash aqui atrás de nós, ó, com Ayrton Senna, já ali mostrando vocês que pode ser bem rápido o seu projeto sair do papel. Ó, e falando com a técnica maravilhosa, você aí em casa, juntos somos mais fortes. Grande beijo, tchau!